Meu nome é Megan Collins, tenho 30 anos e, durante 8 longos anos, minha família acreditou que eu estava apenas sobrevivendo, contando moedas para conseguir pagar as contas. Até que, 3 dias antes do casamento da minha irmã, minha mãe me ligou com uma proposta que deveria ser humilhante, mas acabou sendo quase engraçada. Ela me ofereceu $500 para eu não comparecer à cerimônia. É melhor você não ir, disse ela. A família dele é muito refinada. Não precisamos de ninguém fazendo perguntas desconfortáveis sobre o que você faz para ganhar a vida. Enquanto ela falava, meus olhos estavam presos ao contrato de aquisição aberto no meu notebook. Logo na primeira página estava o nome da empresa que minha equipe de investimentos vinha negociando havia 4 meses para comprar. Era justamente a empresa da família do noivo. Minha mãe continuou, dizendo que minha irmã tinha se esforçado demais para conquistar aquele casamento e que não precisava de uma irmã mais nova aparentemente fracassada chegando em um carro velho e deixando todo mundo constrangido. Então ela soltou uma frase que quase me fez rir. Pegue os $500. Compre alguma coisa bonita. Só dê à sua irmã um dia em que ela não precise ficar explicando quem você é. Durante 8 anos, eu deixei minha família acreditar exatamente no que queria. Eles olhavam para meu apartamento simples e enxergavam fracasso. Viam meu sedã antigo e presumiam que eu não tinha dinheiro. Quando eu dizia que trabalhava com consultoria, imaginavam que aquilo mal era suficiente para pagar minhas despesas. O que eles nunca descobriram é que eu havia fundado a BA Contech. A empresa cresceu muito além do que qualquer um da minha família poderia imaginar. Em poucos anos, transformou-se em um dos grupos privados de tecnologia mais agressivos do Nordeste dos Estados Unidos. E havia um detalhe que eles desconheciam completamente: na segunda-feira seguinte ao casamento, eu participaria da decisão que poderia movimentar centenas de milhões de dólares na aquisição da empresa pertencente justamente à família que minha mãe considerava sofisticada demais para mim. Vou pensar, respondi a ela. Mas, na verdade, minha decisão já estava tomada. Eu iria ao casamento. A única dúvida era o que aconteceria quando alguém naquela festa finalmente percebesse quem eu realmente era. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o noivo descobriu a verdade sobre mim, o casamento perfeito da minha irmã começou a se transformar em uma situação que ninguém naquela sala jamais esqueceria. Eu não escondi meu sucesso porque tinha vergonha dele. Tudo começou por outro motivo. Anos antes, quando minha família percebeu pela primeira vez que meu negócio estava dando certo, eles passaram a tratar minha conta bancária como se fosse um patrimônio coletivo. 8 anos antes, a Beacon era praticamente só uma ideia com 4 engenheiros, 2 mesas dobráveis, um pequeno escritório alugado sobre uma gráfica e dinheiro suficiente para manter a empresa funcionando por cerca de 6 meses. Eu tinha acabado de fechar nosso primeiro contrato realmente importante quando cometi o erro de comentar o valor durante um jantar de família. Não demorou nem 2 semanas para os pedidos começarem. Um parente precisava de ajuda para comprar um carro. Outro queria que eu colocasse dinheiro em uma ideia de negócio. Minha mãe chegou a sugerir que eu bancasse as próximas férias da família porque, segundo ela, eu era independente. Quando comecei a recusar alguns desses pedidos, minha irmã mais velha riu. Calma, Megan. Você não está construindo a Microsoft. Aquela frase me ensinou uma coisa que demorei a aceitar: eles não queriam realmente entender o que eu estava construindo. Queriam apenas que meu sucesso continuasse cabendo no papel que haviam decidido para mim. Então parei de dar explicações. Parei de justificar minhas escolhas, meus investimentos e até mesmo o tamanho real da empresa. Se eles queriam acreditar que eu estava apenas tentando sobreviver, eu não tinha mais interesse em convencê-los do contrário. Quando a Beacon conseguiu seu primeiro grande investimento, eu disse à família que o trabalho estava estável. Quando abrimos outro escritório, contei que eu estava apenas prestando serviços de consultoria. E quando minha participação na empresa passou a valer uma fortuna no papel, continuei dirigindo meu carro antigo e morando em um apartamento confortável, porém completamente comum. Com o tempo, eles mesmos terminaram de construir a história que queriam acreditar. Minha irmã passou a ser vista como a filha bem-sucedida, enquanto eu me tornei a Megan, a irmã mais nova meio estranha que nunca parecia ter encontrado seu rumo. No começo, aquilo até foi conveniente. Ninguém me procurava para pedir investimentos, favores financeiros ou qualquer tipo de ajuda relacionada à minha carreira. Mas existe um problema quando as pessoas decidem que estão acima de você, elas começam a dizer coisas que jamais teriam coragem de dizer se soubessem quanto poder você realmente tem.
No Natal, minha mãe chegou a me pedir para não falar sobre dinheiro perto da minha irmã, porque, segundo ela e os amigos estão em outra fase da vida. Em outra ocasião, minha irmã perguntou se eu já tinha pensado em conseguir um emprego corporativo de verdade. Por pouco não respondi que a Beacon já empregava mais de 1.200 pessoas. Em vez disso, apenas sorri e mudei de assunto. Então Martin Hale entrou na vida dela. Martin era um executivo de alto escalão da Hale Systems, uma empresa familiar de software corporativo fundada pelo pai dele. Assim que minha mãe descobriu quem era a família Hale, o namoro da minha irmã deixou de parecer apenas um relacionamento e passou a ser tratado como uma espécie de grande conquista familiar. De repente, todos os jantares giravam em torno de Martin, falavam da carreira dele, dos contatos que possuía, da educação que receberá e, principalmente, da fortuna da família. Minha mãe chegou ao ponto de pedir que eu não comentasse sobre meu apartamento quando estivéssemos perto deles, porque não queria que a família Hale imaginasse que tínhamos problemas financeiros. A situação ficou quase absurda 6 meses antes do casamento. Foi quando a equipe de desenvolvimento corporativo da Beacon identificou a Hale Systems como um possível alvo de aquisição. A empresa tinha um software forte e uma base de clientes extremamente fiel, mas também enfrentava problemas de gestão, infraestrutura ultrapassada e acionistas interessados em transformar parte de suas participações em dinheiro. Para a Beacon, a oportunidade fazia sentido. Poderíamos incorporar a tecnologia da Hale, modernizar sua estrutura e ampliar significativamente uma das nossas divisões mais lucrativas. Eu não escolhi aquela empresa por causa de Martin. Na verdade, por causa dele, quase mandei a oportunidade para o fim da lista. Não queria misturar minha vida pessoal com uma negociação daquela magnitude. Mas meu diretor jurídico me lembrou de algo simples: desconforto pessoal não era motivo suficiente para abandonar uma aquisição que fazia sentido para a empresa. Então me afastei de algumas das primeiras reuniões e deixei nossos banqueiros e advogados conduzirem as negociações por meio de uma empresa criada especificamente para realizar a aquisição. Os executivos da Hale sabiam que havia um comprador estratégico interessado, mas apenas um grupo muito pequeno conhecia a verdadeira estrutura por trás da operação e sabia quem tinha a palavra final. Martin, aparentemente, não fazia parte desse grupo. Enquanto isso, ele já contava para outras pessoas que a venda deixaria sua família ainda mais rica e abriria novas portas para sua carreira. Nem ele, nem minha irmã faziam ideia de que a mulher que consideravam constrangedora demais para aparecer no casamento tinha autoridade para dar a aprovação definitiva daquela transação. Na noite seguinte à ligação da minha mãe, abri o armário e escolhi um vestido azul marinho simples que eu já tinha. Não queria diamantes, joias chamativas ou chegar em um carro com motorista. Fazer isso significaria aceitar a definição de sucesso que eles tinham criado para mim. Antes de dormir, imprimi um único documento e o coloquei dentro de uma pasta de couro preta. Era um memorando interno de governança com a lista dos executivos que a Beacon pretendia manter depois da aquisição. Passei os olhos pelos nomes uma última vez. O nome de Martin não estava na lista. Se sua família só respeita quem tem status, eu me perguntei o que aconteceria quando a pessoa que eles humilharam passasse a controlar justamente o status que eles tanto veneravam. Na manhã do casamento, minha mãe me enviou 3 mensagens antes das 8. A primeira dizia: por favor, não complique as coisas. A segunda era uma notificação de transferência de $500. A terceira foi ainda pior: sua irmã concorda que isso é o melhor. Fiquei alguns segundos olhando para a tela. Depois, devolvi o dinheiro sem escrever uma única palavra. Não havia mais nada para discutir. Me arrumei, peguei a pasta de couro preta que estava sobre minha mesa e dirigi até a propriedade onde aconteceria a cerimônia. Meu velho sedã prateado parecia quase deslocado ao lado dos carros importados estacionados na entrada circular, mas aquilo não me incomodou. O que realmente chamou minha atenção foi o painel de lugares instalado no hall de entrada. Passei os olhos pela lista uma vez. Depois, conferi novamente. Meu nome não estava no lugar errado. Não havia sido colocado em outra mesa. Simplesmente não existia. Uma das coordenadoras se aproximou com aquele sorriso cuidadoso que as pessoas usam quando percebem que existe algum problema, mas ainda não sabem exatamente qual. Posso ajudá-la a encontrar sua mesa? Sou irmã da noiva. Ela consultou o tablet. Depois conferiu novamente. Desculpe, não estou encontrando seu nome. Tudo bem,
respondi. Eu já esperava por isso. A expressão de pena no rosto dela durou menos de um segundo, mas eu percebi. Então minha mãe me viu do outro lado do salão. Ela veio rapidamente na minha direção, sorrindo para os convidados enquanto murmurava entre os dentes assim que chegou perto de mim. O que você está fazendo aqui? Vim ao casamento da minha irmã. Eu pedi para você não vir. E você me ofereceu dinheiro para ficar em casa. Os olhos dela correram imediatamente para um casal que estava por perto. Fale mais baixo. E foi aí que tudo ficou claro. Ela não estava preocupada por ter me magoado. Estava com medo de que alguém importante ouvisse como havia me tratado. Minha irmã apareceu menos de um minuto depois, cercada pelas madrinhas, todas usando hobbies iguais. Assim que me viu, o sorriso desapareceu do rosto dela. Não era a surpresa de encontrar a própria irmã ali. Eu tinha me transformado em um problema que simplesmente ignorara as instruções da família. Megan, eu achei que a mamãe tinha explicado tudo. Ela explicou. Então por que você está aqui? Porque você é minha irmã. O maxilar dela ficou tenso. Hoje não é o dia para você fazer algum tipo de declaração. Agora entrar por aquela porta virou uma declaração? Você sabe exatamente o que eu quero dizer. Então ela disse a frase que acabou com qualquer dúvida sobre o verdadeiro motivo pelo qual queriam me manter longe. A família do Martim convidou investidores, membros do conselho, executivos, pessoas que realmente importam para a empresa. Eu não posso passar meu casamento inteiro explicando por que minha irmã nunca conseguiu colocar a própria vida nos eixos. Por alguns segundos, fiquei em silêncio. Não porque não tivesse resposta, mas porque, por cima do ombro dela, a cerca de 6 metros de distância, estava Richard Vale, um dos diretores externos da Hale e consultor envolvido na negociação com a Beacon. Ele havia participado de 2 reuniões estratégicas confidenciais comigo. Richard me reconheceu imediatamente. Suas sobrancelhas se levantaram. Fiz apenas um pequeno movimento com a cabeça, sinalizando para ele não dizer nada. Não agora. Ele entendeu e discretamente se afastou. Minha irmã acompanhou meu olhar, mas não fazia a menor ideia de quem eu estava observando. Megan. Voltei os olhos para ela. Exatamente o que você contou ao Martim sobre mim? A verdade. Ela soltou um suspiro impaciente antes de continuar. Disse que você faz alguns trabalhos de consultoria em tecnologia, que às vezes passa por dificuldades financeiras e que prefere não falar muito sobre dinheiro. Ela hesitou por um instante, e aquela pausa tornou tudo ainda pior. E que isso te deixa constrangida. Minha mãe pigarreou e entrou no meio das duas antes que eu pudesse responder. Por favor, vá embora antes que alguém perceba. Quase ri. Várias pessoas já tinham percebido minha presença, e pelo menos uma delas sabia exatamente quem eu era. Eu poderia ter encerrado aquela farsa naquele instante. Bastava mencionar a Beacon Tech, revelar os detalhes da negociação ou simplesmente abrir a pasta que estava em minhas mãos. Mas preferi sorrir. Tudo bem. Não vou atrapalhar a cerimônia. Um evidente alívio apareceu no rosto das duas. Elas entenderam que eu estava dizendo que iria embora. Passei por elas, mas minha mãe segurou meu braço. Para onde você está indo? Vou me sentar. Você não está na lista de lugares. Eu percebi. Antes que ela pudesse continuar, Richard apareceu ao nosso lado. Megan Collins. A voz dele foi alta o suficiente para chamar a atenção de algumas pessoas próximas. Virei-me e apertei sua mão. Richard. Ele sorriu. Que bom encontrar você novamente. Sua equipe tem mantido todos nós bastante ocupados. Espero que de maneira produtiva. Ele deu uma pequena risada. Na segunda-feira saberemos. Minha irmã ficou imóvel. Vocês dois se conhecem? Richard pareceu genuinamente surpreso. Você nunca conheceu a Megan profissionalmente? Interrompi antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Richard, hoje é o casamento dela. Os assuntos de trabalho podem esperar. Ele entendeu o recado imediatamente. Claro. Conversamos depois. Quando ele se afastou, minha irmã continuou olhando para ele.
Porque um dos conselheiros da rei o conhece você. Pela primeira vez naquela manhã, vi algo diferente no rosto dela. O desprezo havia dado lugar à dúvida. Apenas sorri de leve. Você deveria terminar de se arrumar. Então entrei no salão da cerimônia. Atrás de mim, ouvi minha mãe sussurrar meu nome. Dessa vez, não parecia uma ameaça nem uma bronca. Parecia medo. A cerimônia foi bonita, e eu não tinha intenção alguma de estragá-la. Não interrompi os votos, não criei uma cena e muito menos transformei o casamento da minha irmã em um espetáculo para revelar minha vida secreta. Por mais que Sophie tivesse mudado, ela continuava sendo minha irmã. Houve uma época em que dividíamos o mesmo quarto, trocávamos roupas e passávamos horas acordadas, cochichando sobre o futuro que imaginávamos ter. Eu não precisava destruir o casamento para provar alguma coisa. Às vezes, a pessoa que mais fala em uma sala é justamente aquela com menos controle sobre o que está acontecendo. E, em outras ocasiões, quem permanece em silêncio já sabe exatamente o que os outros estão prestes a perder. Sentei-me discretamente na parte de trás e deixei a cerimônia seguir seu curso. Sophie sorriu para Martin. Ele parecia sinceramente feliz. Durante aqueles 20 minutos, quase consegui me convencer de que poderia simplesmente ir embora depois da cerimônia e deixar a segunda-feira resolver o restante. Então começou a recepção. Durante o coquetel, Martin veio até mim com um sorriso tranquilo. Megan, certo? Essa mesma. Fico feliz que tenha vindo. A Sophie comentou que você também trabalha com tecnologia. Digamos que sim. Ele pareceu interessado. Em que área? Plataformas corporativas, infraestrutura e aquisições, quando necessário. A última palavra fez a expressão dele mudar por um instante. Aquisições? Às vezes. Ele ia fazer outra pergunta, mas o pai o chamou para cumprimentar um casal mais velho que acabará de chegar. Observei Martin se afastar e pensei no quanto aquela situação era irônica. Durante meses, a empresa da família dele havia passado por uma rigorosa análise antes da venda, e ele estava a poucos metros da pessoa que comandava o grupo que pretendia comprá-la. Mesmo assim, não fazia a menor ideia de quem estava diante dele. Depois do jantar, uma grande tela foi acesa atrás da mesa principal. Imaginei que exibiriam fotos da infância, discursos dos amigos ou aquelas histórias constrangedoras típicas de casamentos. Mas não foi isso que aconteceu. O pai de Martin se levantou e começou um discurso elegante sobre a união das duas famílias e o início de uma nova fase extraordinária. Durante alguns minutos, falou sobre o casamento. Depois, com a mesma naturalidade, direcionou o assunto para Rail Systems. Como a negociação ainda era confidencial, ele não mencionou o nome da Beacon. Mas qualquer pessoa ligada ao setor entenderia perfeitamente a que ele estava se referindo. Ele falou sobre uma grande operação estratégica que estava prestes a ser concluída. Falou de novos investimentos, expansão, maior presença no mercado e de um futuro que, segundo ele, preservaria o legado construído pela família Rail. Vários executivos começaram a aplaudir. Então ele levantou a taça na direção do filho. E tenho um orgulho especial de saber que meu filho ajudará a conduzir a Rail Systems para essa nova fase. Aquela frase fez minha atenção abandonar completamente a taça de champanhe diante de mim. De acordo com o plano de integração da Beacon, Martin não assumiria o comando da Rail em sua próxima fase. Ele era competente, simpático e claramente ambicioso, mas nossa equipe de análise havia identificado vários problemas relacionados à forma como tomava decisões. Ele já havia contornado procedimentos de compras, prometido recursos aos clientes sem aprovação da engenharia, pressionado a equipe comercial a fechar contratos com margens ruins e, repetidamente, tratado os controles internos como se fossem obstáculos, e não mecanismos de proteção. Nada daquilo era crime. E Martin certamente não era um vilão. Mas, para nós, era suficiente para mudar completamente o plano. A recomendação da Beacon era mantê-lo por apenas 6 meses durante a transição, sem garantir a ele nenhum cargo executivo permanente. Pelo visto, alguém havia contado uma versão bem diferente para a família Rail. Martin pegou o microfone em seguida. Estava tranquilo, seguro de si e parecia acreditar que tudo já estava decidido. Agradeceu ao pai, agradeceu a Sophie e começou a falar sobre a aquisição como se o acordo já estivesse completamente fechado.
Disse que o comprador demonstrara grande interesse em preservar a identidade da Hale. Isso estava errado. O plano da Beacon era retirar gradualmente a marca ao longo dos 18 meses seguintes. Depois afirmou que a maior parte da liderança atual permaneceria no comando. Outro erro. Vários cargos seriam unificados ou eliminados durante a integração. Então ele sorriu e acrescentou: imagino que, depois da conclusão, vou passar muito mais tempo trabalhando diretamente com a nova liderança. Do outro lado do salão, Richard Vale olhou diretamente para mim. Sustentei o olhar. Naquele instante, nós dois entendemos exatamente a mesma coisa. Alguém dentro da Hale estava apresentando à família uma versão extremamente otimista da negociação. Talvez para evitar uma crise de confiança entre os funcionários. Talvez para proteger determinadas posições. Talvez simplesmente para preservar o prestígio de algumas pessoas. Mas a decisão real ainda estava por vir. Na segunda-feira, o Conselho votaria sobre as condições de integração propostas pela Beacon. E Martin estava falando naquela festa como se seu futuro cargo já estivesse garantido. Depois do discurso, minha mãe veio até a mesa onde eu estava. Ela parecia satisfeita com tudo o que tinha acabado de ouvir. Inclinou-se na minha direção. Está vendo o que eu quis dizer? Essa gente circula em ambientes realmente importantes. Por favor, não comece a falar daqueles seus pequenos trabalhos de consultoria hoje. Fiquei olhando para ela por alguns segundos. Você sabe qual empresa está comprando a Hale? Não. É confidencial. E sabe o que vai acontecer com o Martin depois da venda? Ela franziu a testa. Ele vai comandar uma divisão importante. Quem disse isso? Sophie. E quem contou isso para Sophie? Minha mãe respondeu como se fosse óbvio. O próprio Martin, claro. Olhei novamente para o noivo. Ele estava diante da tela que celebrava um futuro que a Beacon jamais havia provado. Minha mãe interpretou meu silêncio de outra maneira. Sua voz ficou mais baixa, assumindo aquele tom de falsa preocupação que, para mim, era ainda mais ofensivo. Eu sei que deve ser difícil ver sua irmã seguindo em frente enquanto você ainda está tentando descobrir o que fazer da vida. Naquele momento, tudo finalmente fez sentido. Minha família não acreditava apenas que eu tinha fracassado. Eles precisavam que eu continuasse sendo a pessoa fracassada da história. Durante anos, aquela narrativa havia servido para manter tudo no lugar. Sophie era a filha elegante, bem-sucedida, que fazia as escolhas certas e sabia se posicionar. Eu era a irmã mais nova que nunca conseguia realmente se encontrar. Minha mãe podia sentir pena de mim e, ao mesmo tempo, se orgulhar de Sophie. A imagem funcionava perfeitamente para todos eles. O único problema era que, naquela noite, eu já sabia que a história deles estava prestes a mudar. Se eu contasse a verdade em particular, eles provavelmente reescreveriam a própria história em questão de minutos. Iriam dizer que sempre souberam que eu era talentosa. Perguntariam por que eu havia escondido tudo. Talvez até fingissem estar magoados por eu ter mantido distância. Eu não daria essa chance a eles. Não faria um anúncio. Não subiria em lugar nenhum para discursar. Não tentaria provar meu valor. Deixaria que alguém do mundo que eles respeitavam revelasse a verdade por mim. Menos de 10 minutos depois, o pai de Martin se despediu de um grupo de executivos, olhou diretamente para minha mesa e começou a caminhar na minha direção. Megan Collins. Ele pronunciou meu nome devagar, como alguém que acabará de encaixar a última peça de um quebra-cabeça. Levantei-me. Nós havíamos conversado 2 vezes por videoconferência durante a fase final das negociações, mas nunca tínhamos ficado frente a frente. Ele apertou minha mão com firmeza. Eu não fazia ideia de que você era irmã da Sophie. Pelo visto, a maioria das pessoas aqui também não fazia. A expressão dele mudou, como se não soubesse se eu estava brincando. Antes que pudesse perguntar o que eu queria dizer, Sophie apareceu ao nosso lado. Aí está você, disse ela alegremente para ele. Depois olhou para mim. Espero que a Megan não tenha prendido você falando de trabalho. Ele virou-se para ela. Me prendido? Minha mãe apareceu quase imediatamente, talvez porque tivesse percebido que aquela conversa estava ficando importante. Soltou uma risadinha nervosa.
A Megan fica empolgada quando o assunto é tecnologia. Ela faz alguns trabalhos de consultoria por conta própria. Silêncio. O pai de Martim olhou para mim. Depois para minha mãe. Em seguida, voltou a olhar para mim. Consultoria por conta própria? Sophie sorriu, como se estivesse esclarecendo algo completamente óbvio. Sim. Ele limpou a garganta. Entendi. O desconforto no rosto dele era tão evidente que até minha mãe percebeu que alguma coisa estava errada. Então ele disse: Megan é a fundadora da Beacon Tech. Sophie parou imediatamente. Minha mãe piscou 2 vezes. Ninguém disse uma palavra. Ele continuou, aparentemente acreditando que elas já compreendiam o peso daquela informação. Ela é a fundadora e principal acionista da Beacon. Sophie soltou uma risada curta, quase sem ar. O quê? Eu não respondi. O pai de Martim parecia cada vez mais desconfortável. A Megan está à frente do grupo que está adquirindo a Rio. A frase se espalhou pelo salão com mais força do que qualquer grito. Um homem sentado na mesa ao lado virou a cabeça. 2 executivos interromperam a conversa no meio da frase. Minha mãe ficou olhando para mim como se, de repente, o ambiente inteiro tivesse mudado de lugar. Foi então que Martim apareceu. O que está acontecendo? O pai dele olhou para mim. Martim acompanhou o olhar e, diante dos meus olhos, vi a compreensão surgir aos poucos. As plataformas corporativas. As aquisições. Richard me cumprimentando. A conversa sobre segunda-feira. As assinaturas confidenciais em determinados documentos. Tudo começou a se encaixar. Você é a Amy Collins? Ele perguntou devagar. Sim. Fiz uma pequena pausa. Eu sou a fundadora da Beacon. A taça de champanhe na mão dele baixou alguns centímetros. Sophie continuava me encarando. Isso não faz sentido. Qual parte? Você mora em um apartamento alugado. Sim. Você dirige aquele carro prateado horrível. Ele funciona. Ela pareceu ainda mais confusa. Você disse que trabalhava com consultoria. Eu disse que trabalhava com consultoria. E, pela primeira vez naquela noite, ninguém conseguiu encontrar uma resposta rápida para aquilo. Entre outras coisas, sim. Inclusive presto consultoria para minha própria empresa. Minha mãe finalmente encontrou a voz. Você mentiu para todos nós. Ali estava. Exatamente como eu havia imaginado. Nada de parabéns, orgulho ou sequer curiosidade. A primeira reação foi uma acusação. Eu simplesmente parei de contar detalhes financeiros da minha vida, respondi. O restante vocês inventaram sozinhos. Durante 8 anos, aquela versão da história havia sido muito confortável para eles. Agora, algumas pessoas próximas fingiam não estar ouvindo a conversa. Ninguém estava fazendo isso muito bem. Martim, porém, rapidamente deixou a revelação familiar de lado e voltou sua atenção para o assunto que realmente importava para ele, a aquisição. Quando você descobriu? Descobriu o quê? Que a Rio estava ligada a você. Que sua família é dona da empresa e que você está envolvida nisso. Nenhuma dessas informações era exatamente um segredo. Você sabe o que estou perguntando. Eu sabia antes mesmo de nossa primeira manifestação formal de interesse. Os olhos dele se estreitaram. E mesmo assim você continuou com a negociação? A empresa atendia aos critérios que estávamos procurando. Sophie entrou entre nós. Espera. Você está comprando a empresa dele? A voz dela saiu mais alta do que pretendia. Várias conversas ao redor foram interrompidas. Quase consegui enxergar a compreensão se espalhando pelo salão. A irmã que havia sido retirada da lista de convidados porque supostamente não era sofisticado bastante para aquela família era, na verdade, a pessoa que controlava o grupo responsável pela negociação para comprar a empresa da família do noivo. Minha mãe segurou meu braço. Você planejou tudo isso. Retirei a mão dela com calma. Planejei o quê? Essa humilhação. Você me ligou 3 dias atrás. A negociação começou 4 meses antes. O rosto de Sophie ficou vermelho.
Então isso é vingança? Você veio aqui para me fazer passar vergonha? Não. Então por que não me contou? Porque você nunca perguntou quem eu era. Você decidiu quem eu era por mim. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Martin interrompeu. O que acontece na segunda-feira? O pai dele respondeu imediatamente. Martin, essa não é a hora. Mas Martin não recuou. A votação do conselho. O que acontece na segunda-feira? Metade das mesas próximas já acompanhava a conversa. Eu poderia ter aproveitado aquele momento. Poderia ter deixado Martin implorar. Poderia até ameaçar abandonar a aquisição só para ver o salão inteiro entrar em pânico. Mas a Beacon não era uma arma para resolver meus problemas pessoais. Centenas de funcionários dependiam das minhas decisões, e eu não colocaria o futuro deles em risco apenas para vencer uma discussão familiar. Se o Conselho da Rio aprovar os termos finais de integração, minha recomendação será favorável à aquisição, respondi. Os ombros de Martin relaxaram um pouco. Então completei. Mas parece existir um problema sério de comunicação sobre quais são exatamente esses termos. O pai dele ficou completamente imóvel. Que problema? Martin perguntou. Você acabou de dizer a todos aqui que permaneceria na liderança executiva. O maxilar dele se contraiu. Foi isso que me informaram. Quem informou? O pai de Martin deu um passo à frente. Essa conversa deve acontecer em particular. Richard Vale já havia se aproximado. Ele olhou diretamente para o pai de Martin. Eu deixei claro ao comitê de remuneração que nenhuma decisão sobre a permanência dos executivos deveria ser apresentada como definitiva. Sophie virou-se para Martin. O que isso significa? Ninguém respondeu rápido o suficiente. Então eu respondi. Significa que, no atual plano de integração da Beacon, Martin não está previsto para ocupar um cargo executivo permanente. A expressão de Sophie mudou na mesma hora, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Martin olhou para Richard. Depois, para o próprio pai. Pela primeira vez desde que eu havia chegado àquela festa, ele já não parecia ser o homem mais seguro daquele salão. E o mais complicado de tudo era que o futuro cargo de Martin nem sequer seria o maior problema que a Beacon estava prestes a descobrir. Sophie voltou-se lentamente para ele. Você disse que ia comandar a divisão. Esse era o plano. Você disse que era garantido. Sophie, não agora. A frase era quase idêntica à que ela havia usado comigo mais cedo. Não agora. Não na frente das pessoas importantes. Minha mãe olhou para o pai de Martin. Deve haver algum engano. Richard respondeu com tranquilidade. Não há engano nenhum. Martin voltou os olhos para mim. Você me tirou da liderança porque eu me casei com sua irmã? Não. E quer que eu acredite que isso não tem absolutamente nada a ver com sua família? Leia a sua avaliação de desempenho. Abri a pasta de couro preta e retirei o memorando de governança. O Comitê de Integração da Beacon havia feito suas recomendações preliminares sobre a permanência dos executivos 6 semanas antes. 3 executivos independentes tinham analisado as decisões. E, justamente por causa da minha ligação com Martin, eu havia me mantido fora daquela primeira avaliação para evitar qualquer conflito de interesse. Richard confirmou a informação. Martin encarou o próprio nome na seção destinada aos cargos de transição. 6 meses de permanência. Nenhuma autoridade executiva permanente. Nenhuma garantia de presidência de uma divisão. Nenhuma cadeira no conselho. Sophie leu o documento por cima do ombro dele. Por quê? Porque a Beacon não está comprando arreio para preservar cargos ou títulos, expliquei. Estamos adquirindo tecnologia, contratos, equipes de engenharia, talentos e relacionamentos com clientes. A avaliação da liderança é outra questão. O rosto de Martin ficou rígido. O que exatamente há de errado com a minha liderança? Isso é assunto para uma reunião na segunda-feira, não para a recepção do seu casamento. Richard então interveio. Existe outra questão. O pai de Martin imediatamente ficou desconfortável. Que questão? Perguntei. Ontem,
nossa equipe de diligência recebeu cópias de alguns acordos paralelos com clientes que não estavam disponíveis na sala de dados original. Na mesma hora, minha atenção deixou de lado o drama familiar e voltou completamente para os negócios. Que tipo de acordos? Garantias de preço e concessões relacionadas à renovação de contratos. O pai de Martim tentou assumir a conversa. Estávamos preparando uma explicação. Para quando? Segunda-feira. Mas a votação é segunda-feira. Eu sei. Olhei para Richard. Esses documentos afetam a receita que já foi reconhecida? Potencialmente. Martim reagiu imediatamente. Toda empresa negocia condições comerciais especiais com alguns clientes. Olhei diretamente para ele. Você sabia desses acordos? Ele demorou a responder. Tempo demais. O pai dele interveio novamente. Essa conversa precisa acontecer em particular. Você anunciou a aquisição no seu discurso de casamento, lembrei. Apresentou publicamente planos de liderança que a Beacon nunca aprovou. E agora estou descobrindo que documentos relevantes chegaram às nossas mãos menos de um dia útil antes da votação final. A situação já havia ultrapassado qualquer limite de conversa familiar. Fomos para uma biblioteca reservada, Martim, o pai dele, Richard, nosso advogado externo e eu. Sophie tentou nos acompanhar, mas Martim pediu que ela esperasse do lado de fora. Ela se recusou inicialmente. Você passou 6 meses me dizendo que essa venda mudaria nossas vidas. Agora minha irmã está dizendo que talvez você nem consiga o cargo que prometeu. Martim finalmente conseguiu convencê-la a sair. A expressão que ela me lançou naquele momento não tinha absolutamente nada a ver com o olhar que usará diante do altar. Quando a porta se fechou, a situação ficou ainda mais séria. Os acordos paralelos não significavam necessariamente que alguém tivesse cometido uma irregularidade. Mas eles mudavam a matemática da operação. Alguns dos maiores clientes da Reio haviam recebido garantias de renovação com limites de reajuste bastante favoráveis. Isso poderia reduzir significativamente a receita futura e, consequentemente, alterar a avaliação que a Beacon havia feito da empresa. Martim havia assinado 2 daqueles documentos. Olhei para a assinatura dele. Você sabia que esses acordos existiam. Eles eram necessários para fechar os contratos. Então por que não foram incluídos durante a diligência? Foi o departamento financeiro que organizou a sala de dados. Mas você assinou os documentos e participou das apresentações à nossa equipe sem mencionar nada. O pai de Martim tentou diminuir a gravidade da situação. Isso pode ser resolvido. Talvez possa, respondi. Mas não dentro do cronograma atual. Fechei a pasta. Então a votação de segunda-feira está adiada. O pai de Martim ficou me encarando. Isso pode atrasar tudo por semanas. Então isso vai levar semanas. Você está colocando a transação em risco. Não. O que colocou a transação em risco foram as informações que não foram divulgadas. Martim bateu a palma da mão sobre a mesa. Isso tudo é por causa da Sophie. Sustentei o olhar dele. Se fosse por causa da Sophie, eu teria cancelado o negócio no dia em que ela decidiu que eu não era bem-vinda ao casamento. Em vez disso, minha equipe passou 4 meses negociando para comprar sua empresa por um valor acima do que muitos compradores ofereceriam. Eu consegui separar minha relação pessoal da minha responsabilidade profissional. Você deveria ter feito o mesmo com suas metas de vendas. Foi a primeira vez que vi Martim realmente derrotado. Quando voltamos ao salão, a música havia parado e praticamente todos já sabiam que alguma coisa tinha acontecido. Sophie estava ao lado da minha mãe. O pai de Martim falou em voz baixa. A transação foi adiada. Minha mãe imediatamente se virou para mim. O que você fez? Olhei para ela. Exatamente aquilo que você dizia que eu não era capaz de fazer. Cumpri o meu trabalho. A recepção nunca mais voltou ao normal. A banda eventualmente voltou a tocar. Os garçons continuaram servindo bebidas e o fotógrafo tentou organizar mais algumas fotos, mas o clima tinha mudado completamente. Executivos conversavam em voz baixa pelos cantos. Membros do conselho conferiam os celulares repetidamente. E Sophie já não sorria. Minha mãe me seguiu até o corredor.
Megan, pare. Virei-me. A primeira coisa que ela perguntou foi: quanto você tem? De tudo que ela poderia ter perguntado naquele momento, era isso que realmente queria saber. Soltei uma pequena risada. Não vou responder. Você deixou a gente acreditar que estava passando dificuldades. E vocês gostaram de acreditar nisso. Ela tentou argumentar, mas eu a interrompi. Você me ofereceu $500 para desaparecer do casamento da sua própria filha porque achava que pessoas ricas poderiam julgá-la por ter uma filha que, na sua cabeça, não era bem-sucedida o suficiente. Eu estava protegendo a Sophie. Protegendo de quê? Do meu carro? Ela baixou a voz. As aparências importam. Sim, respondi. Aprendi isso hoje. Minha mãe insistiu que tudo aquilo poderia ter sido evitado se eu simplesmente tivesse contado a verdade desde o começo. De alguma forma, o seu comportamento agora virou minha responsabilidade porque eu não entreguei informações que você nunca teve o direito de exigir. Eu sou sua mãe. Isso lhe dava direito ao meu respeito básico. Não dava direito à minha situação financeira. Sophie apareceu naquele momento e pediu para conversar comigo a sós. Quando nossa mãe se afastou, ela ficou alguns segundos apenas me encarando. Você pretendia me contar antes de comprar a empresa? Não. Você não acha que isso afeta o meu casamento? Você se casou com o Martin porque o ama ou porque acreditava que ele estava prestes a se tornar um executivo importante? O rosto dela endureceu. Isso é cruel. Então a aquisição não deveria mudar o seu casamento. Ela desviou o olhar. Você me fez parecer uma idiota. Eu apareci no seu casamento. O restante aconteceu por causa das escolhas de vocês. Você sabia que Richard poderia reconhecê-la. Sabia. Você queria que isso acontecesse. Pensei em negar. Mas, pela primeira vez naquela noite, preferi ser completamente sincera. Uma parte de mim queria que você descobrisse na frente de todo mundo. Por quê? Porque, se eu contasse em particular, você provavelmente encontraria uma maneira de diminuir tudo. Diria que eu tive sorte. Minha mãe encontraria algum motivo para me culpar por ter escondido a verdade. E, depois disso, alguém provavelmente inventaria um novo critério para decidir o que significa ser bem-sucedida. Respirei fundo. Passei a vida inteira vendo essa família mudar a definição de sucesso toda vez que eu chegava perto dela. Eu queria ter, pelo menos uma vez, um momento que ninguém pudesse reescrever. Sophie chamou aquilo de crueldade. Cruel é excluir sua própria irmã do casamento porque você tem vergonha do quanto acredita que ela ganha. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E o que vai acontecer com Martin? O mesmo que aconteceria se eu não fosse sua irmã. A avaliação continua. E depois? Se a aquisição sobreviver à diligência, ele provavelmente terá uma função durante a transição. A permanência em uma posição executiva será decidida pelo Comitê de Integração. E se o negócio não acontecer? A Hale continuará com os atuais proprietários ou terá que procurar outro comprador. Ela me estudou por alguns instantes. Você realmente consegue separar tudo isso da nossa família? Eu preciso. Fiz uma pausa antes de completar. Mais de 1.200 pessoas trabalham na Beacon. Elas não podem deixar de existir só porque eu preciso resolver uma discussão familiar. Aquilo me atingiu mais do que qualquer outra coisa naquela noite, porque deixou clara a diferença entre querer atenção e assumir responsabilidade. Quando ela perguntou por que eu havia fingido ser pobre, fiz questão de corrigir. Eu não fingi exatamente que era pobre. Eu simplesmente parei de corrigir vocês. Ela franziu a testa. O apartamento. Eu gosto dele. O carro? Está quitado e é confiável. As suas roupas? Eu não me importo com marcas. E a Beacon? Você nunca perguntou sobre meu trabalho por mais de 30 segundos. Ela ficou em silêncio antes de perguntar. E agora? O que acontece? Anos atrás, eu teria aceitado um pedido rápido de desculpas e abraçado só porque queria recuperar a harmonia entre nós. Mas eu já não era aquela pessoa. Agora você volta para o seu marido e eu vou para casa. É só isso por hoje.
Pessoas que machucam você muitas vezes esperam perdão imediato porque não sabem lidar com as consequências das próprias escolhas. Eu já tinha passado tempo demais carregando o desconforto de todo mundo. Na segunda-feira, o conselho da Beacon não votou na aquisição da Rail. Durante 3 semanas, nossas equipes revisaram detalhadamente os principais contratos com clientes. Os números eram piores do que a Rail havia apresentado inicialmente, embora a situação estivesse longe de ser catastrófica. A Beacon reduziu a avaliação da empresa em aproximadamente 14% e exigiu garantias adicionais para prosseguir com a operação. Os acionistas da Rail tinham 2 opções: rejeitar a nova proposta ou aceitar um valor menor. Eles aceitaram. O pai de Martin acabou perdendo milhões em comparação com os termos originais. Não porque eu tivesse decidido puni-lo, mas porque informações incompletas têm consequências financeiras. Martin recebeu um contrato de transição de 6 meses. Não assumiu a presidência de nenhuma divisão e também não conseguiu uma cadeira no conselho. 4 meses depois, deixou a Beacon e foi trabalhar em outra empresa de software. Sophie continuou casada com ele. Aparentemente, depois que a fantasia de entrar para uma espécie de realeza corporativa desapareceu, os dois precisaram descobrir se realmente gostavam um do outro quando o status deixou de ser o centro da relação. Minha relação com Sophie mudou mais devagar. Durante o primeiro mês, ela ligou várias vezes. Atendi apenas 2. Não porque quisesse puni-la para sempre, mas porque meu acesso, meu tempo e minha confiança já não eram coisas que ela pudesse considerar garantidas. 6 semanas depois, ela finalmente pediu desculpas sem inventar justificativas. Admitiu que gostava da sensação de ter uma irmã mais nova que ela pudesse considerar inferior. Isso significou mais para mim do que qualquer lágrima teria significado. Não a perdoei imediatamente. Disse que poderíamos tentar reconstruir nossa relação, mas somente se as atitudes dela começassem a acompanhar as palavras. Aos poucos, começaram. Minha mãe foi diferente. Durante meses, tentou transformar meu sucesso em uma espécie de troféu familiar. Contava aos parentes que sempre soubera que Megan faria algo extraordinário. Em um jantar beneficente, chegou a me apresentar a uma mulher como a gênia da tecnologia da nossa família. Corrigi minha mãe na mesma hora. Ela pediu que eu não fosse ao casamento da minha própria irmã porque acreditava que eu não tinha sucesso suficiente. Depois daquele dia, ela nunca mais me apresentou daquela maneira. Quase 1 ano depois, meu velho sedã prateado finalmente parou de funcionar. Eu o substituí por um SUV elétrico, prático e confortável. Minha mãe viu o carro e sorriu. Finalmente alguma coisa que parece bem-sucedida. Entreguei a chave para ela por alguns segundos e respondi. Custou menos do que o carro que comprei para o nosso diretor de operações. O sorriso desapareceu do rosto dela. Peguei a chave de volta. Algumas pessoas nunca mudam completamente. Você apenas aprende quanto acesso elas realmente merecem ter à sua vida. Durante 8 anos, achei que esconder meu sucesso era uma forma de me proteger da minha família. Não era. O que realmente me protegeu foram os limites que finalmente aprendi a estabelecer. Eu não venci porque minha irmã passou vergonha diante de 200 convidados. Também não venci porque minha mãe descobriu que a filha que ela tratava como fracassada tinha mais dinheiro e poder do que quase todo mundo sentado naquela mesa. A verdadeira vitória foi perceber que eu não precisava mais provar nada para eles. E eu também não venci porque a família de Martin descobriu que eu era a pessoa que controlava a empresa responsável por comprar a deles. A verdadeira vitória aconteceu quando eles finalmente perceberam que a aprovação deles não tinha qualquer influência sobre a vida que eu havia construído. Eles imaginavam que eu escondia meu sucesso porque era fraca ou insegura. A realidade era outra. Durante 8 anos, eu aprendi a viver sem precisar da autorização, do reconhecimento ou da aprovação da minha família. E, depois que eles finalmente entenderam isso, aqueles $500 que minha mãe havia oferecido para eu desaparecer pareceram um preço muito pequeno pelo privilégio de ter me deixado em paz. Obrigada por acompanhar esta história e por apoiar o nosso canal. Esta narrativa é totalmente fictícia e foi criada exclusivamente para entretenimento, reflexão e aprendizado. Esperamos que ela sirva como um lembrete de que, quando alguém nos decepciona repetidamente, a esperança de que essa pessoa finalmente mude pode acabar se tornando justamente aquilo que nos mantém presos.
Às vezes, o começo da cura acontece quando deixamos de esperar por uma versão de alguém que, na verdade, nunca existiu.